inovação, crista da onda do processo de educação e aprendizagem, tenho o prazer de chamar o Arnaldo Simões. Economista, com pós-graduação em administração de empresas pela GV, sócio fundador da Verruel Business Games, com ampla experiência em gestão empresarial. Desenvolveu e aplicou mais de 80 versões de simuladores de negócios em território nacional, América Latina e Estados Unidos. Atuou como diretor nas multinacionais de tecnologia da informação IBM, AT&T e Control Data Corporation nas áreas de operações, sistemas, RH e marketing. E o Renzo Barioni. Eu não vou fazer aquela declaração que ele fez na última arena para mim, que aquilo, né, quem estava aqui viu, né, só chorei, né, já comecei a arena chorando. Muito bem. Renzo Barioni é o sócio executivo da Cocamund, a nossa outra empresa, a nossa empresa de games, empresa de atividades experienciais indoor e outdoor, que já treinou mais de 15 mil pessoas. Formado em publicidade e propaganda, com especialização em criação pela Universidade Mackenzie, MBA em gestão de negócios de entretenimento pela ESPM e especialização em T&D de pessoas pela PUC de São Paulo. É meu sobrinho também. É surfista, tal, tem umas outras pegadas, vocês vão perceber aí ao longo do... Gente, eu não posso não dizer que ele é meu sobrinho. Já coruja, né? Já viram, né? Uma pessoa que não tem filhos, né? Assim, quem é, né? O rebento, é o sobrinho, né? Então temos o prazer de trabalhar juntos. E ainda me coloca na arena pra falar. Muito bom, então eu vou deixar... Porque eu fico com ciúmes, né? Porque eu não sou nem sobrinho. Bom, Carmen, com todo respeito, a Carmen, esposa do sócia do Arnaldo tá aí, mas sempre a gente é parceiro de dança nas festas de casamento, né? Então, pelo menos, obrigado. Você reforçou aí. Muito bom, então... Já senti o ego já. A Arena tem o prazer de receber essa dupla aí, um Baby Boomer clássico e um Y clássico. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Ai, que boa noite fraca. Vocês deram uma boa noite muito mais forte para a Luísa. Boa noite. Boa noite, Arnaldo. Boa noite também. A Luísa falou que as apresentações aqui não são show, né? Mas show extra, né? Não são show extra. Mas nós vamos tentar fazer um show extra, não vamos? A dupla sertaneja aqui, né? Eu e você e eu, vamos tentar fazer um show extra. Muito bem. Como é que nós começamos? Começamos pelo começo. Entrando no game. Gente, dá Então, licença, eu tô achando que essa mesa está muito aqui. Dá mais espaço para vocês. Obrigado. Super planejado. Mas não tem nada. Não, você estava de Já que nós estamos falando de games, né, e vamos estar o tempo todo falando de games, a gente vai começar loading a palestra, Start Games. Começando já. Já podemos carregar? Pode carregar. Então lá vai. Gamificação, o tema é aplicação de jogos e negócios nas empresas. Eu gostaria de começar com um warm-up, já para fazer um aquecimento, e passar para vocês um filme da Pixar, chamado O Xadrez do Gary. Quantos de vocês já assistiram esse filme? Ele é um curta-metragem que apareceu antes do primeiro filme 3D da Pixar, Toy Story. Para quem já assistiu, por favor, assistam de novo, mas com um olhar de visão empresarial. E quem não assistiu, vão ter a oportunidade de conhecer o velhinho que joga xadrez, que é o mais clássico e o mais famoso de todos os games estratégicos de toda a história da humanidade, não é verdade? O xadrez é o game estratégico mais famoso do mundo, né? Que foi inventado há alguns séculos atrás, mas que foi oficialmente padronizado na segunda metade do século XIX, com as regras que ele tem hoje. Então, vamos assistir o Xadrez do Gary.
Eu vou continuar com o áudio, né? Vai ser Ok, o que a gente tirou de o que vocês tiraram de conclusão aí do xadrez do Gary? Ele joga com ele mesmo. Será que a gente não faz a mesma coisa nas empresas? Quando você vai montar a sua estratégia na empresa, você joga os seus movimentos e ao mesmo tempo o que você faz do outro lado? Você senta do lado do oponente, que é o seu concorrente, e você planeja ou simula as estratégias de defesa ou de contra-ataque do concorrente. Aí você revisa a sua estratégia de novo, depois você volta e simula a estratégia de contra-ataque do concorrente. Então, na verdade, nas empresas a gente está o tempo todo trabalhando nos dois lados da mesa do xadrez. Planejando as nossas estratégias, prevendo qual é o próximo movimento do concorrente e fazendo o contra-ataque. Essa é a vida dos negócios, né? Então, o xadrez do Gary mostra exatamente como é a vida dos negócios, como é a vida da gente. A gente está sempre planejando coisas, sempre tem as situações adversas e você tem sempre que planejar os programas de contingência. Eu acho que complementando um pouco essa informação técnica, estratégica da gamificação, a parte de você entrar na história, de você viver a história na prática, esse sentimento de olha, eu sou o concorrente, como eu sou o concorrente, como que eu penso como ele, olha, eu sou o cara que está atacando, como eu penso como ele. Então você vê que o Gary, ele vai nos dois papéis, ele entra na história. Olha, ele é aquele velhinho engraçado, olha aquele velhinho estratégico. Então o jogo, o game, ele possibilita isso, que as pessoas entrem numa história, as pessoas viajem num jogo e através dessa viagem eles
eles se desenvolvam tanto na parte estratégica como na parte comportamental, tá? E complementando ainda, o que você pode ver é o seguinte, ele blefou, né? Mas quantas vezes o seu concorrente também não passa um blefe em você? Né? Você está cheio de blefes da concorrência. Então você também tem que estar preparado para o blefe, porque nessa brincadeira do blefe ele perdeu o jogo. Quer dizer, a parte, né, vencedora acabou virando a perdedora por causa do blefe da virada. Então, quantas vezes isso não acontece, né? Concorrência desleal, né? Programas de caixa 2, etc. Então, não precisamos entrar em detalhes, vocês sabem disso melhor que eu. Então vamos, depois dessa introdução, vamos entrar para a gente contextualizar a posição da importância dos jogos de negócios, né? A gente precisa, como introdução, falar um pouco do cenário econômico no Brasil. Então, nós estamos vivendo já praticamente 2 anos um momento de crise. E como é que essa crise afeta as empresas e os empreendedores individuais? O impacto é o quê? Perda de clientes, perda de vendas, perda de vendas de serviços, ou seja, você tem um enxugamento, você tem uma perda de faturamento. Esse é o impacto, perda dos empregos, é o impacto no nosso dia a dia. Então, quando você tem uma empresa, um pequeno negócio, que passa por uma crise onde o faturamento despenca, né? A gente tem casos dramáticos de despencada de faturamento, o que a gente tem que fazer? Dá para a gente mudar o cenário externo? Dá para convencer o presidente do Banco Central que precisa baixar a taxa de juros? Não dá. Dá para a gente convencer o investidor estrangeiro a trazer capital aqui para investir? Não dá. Então nós temos que arrumar a casa. A única coisa que a gente pode fazer é organizar a nossa empresa para se adequar à situação de crise, né? Então a gente faz isso a nível de orçamento familiar e faz isso também a nível de negócio. Bom, nós temos também que analisar, nesse momento, a questão da geração de valor, né? O retorno sobre o capital investido. Se você tem um negócio, você tem uma pequena empresa ou uma empresa grande porte, não importa o tamanho, você tem que analisar quais são os nichos, quais são os produtos ou os tipos de serviços que estão dando retorno e quais são aqueles que não estão gerando valor. E você tem então que, ao enxugar, se livrar daqueles produtos, daqueles serviços que não estão gerando resultado, para você poder sobreviver. Então, focar no que dá o maior retorno, no que dá o maior resultado. Mas também tem o seguinte, a gente não pode descuidar do médio e do longo prazo. Tem muitas empresas que dizem, bom, vamos arrumar a casa, vamos enxugar, você fica pequenininho. Toda crise é passageira, essa também vai passar. Ela pode demorar um pouquinho, mas ela vai passar. E no momento que o mercado decolar de novo, você tem que estar preparado para surfar nessa onda da recuperação. Então, se você não avaliar corretamente os horizontes de médio e longo prazo, você pode não estar preparado para surfar no novo crescimento. Você não pode descuidar da visão de longo prazo. Eu trabalhei numa multinacional durante muitos anos e a gente fazia planos sempre olhando 5 anos na frente, né? Sei que no Brasil a gente tem uma cultura de imediatismo, né? O pessoal de varejo olha assim no máximo 3 meses à frente e é uma cultura errada. Você tem que olhar mais para frente, porque senão tudo bem, você sobrevive, mas na hora da onda você despenca porque o concorrente está mais preparado para crescer e ele acaba derrubando você. O que nós tivemos neste ano de 2016? No primeiro semestre, o mercado parou, né? Por quê? Porque o maior problema que você tinha era a falta de confiança e indefinição do que ia acontecer. Pior do que você ter um cenário negativo, é você ter um cenário que você não sabe o que vai acontecer. Vai cair o governo, não vai cair o governo, o juro vai subir, o juro não vai subir, como é que vai ser, quais vão ser as medidas econômicas e tal. Então ficou toda essa expectativa. E o que acontece quando você está num esquema de expectativa? Acontece o seguinte, quem está quebrado, para de investir. Quem tem dinheiro para investir, dá uma segurada para esperar o que vai acontecer, né? Então, não só aquelas empresas que estão sem funding paralisam, como aquelas também que estavam planejando crescer, dão uma parada para ver o que acontece. Aí passamos para o segundo semestre, aconteceu, o cenário político mudou. Trocou-se de presidente, o presidente felizmente nomeou uma equipe econômica que é uma equipe competente,
E hoje você tem um planejamento, você tem um horizonte, você tem uma luz no fim do túnel. Então você sabe que vamos ter uma recessão ainda por mais um ano e meio, mas nós vamos sair dela. Então você já sabe onde se mexer. Então, com essa tomada de consciência, nós já sabemos que essa crise vai perdurar pelo menos até o final do ano que vem. E temos então que nos preparar. Temos hoje um cenário. Não é um cenário otimista, mas temos um cenário que você pode, de uma certa forma, confiar um pouco mais. E com isso você tem um cenário ruim, mas você começa a ter uma retomada de confiança, uma retomada de credibilidade. E aí você já vê diversos indícios no mercado de retomada de confiança, de empresas que estão começando novamente a reinvestir. Ainda ontem, os jornais noticiaram que no mês de julho foi o primeiro mês que está acontecendo uma retomada das vendas no setor automobilístico. Vai ser o primeiro mês onde parou a queda, estagnou, as vendas tem uma tendência de subir um pouquinho novamente. Então você está virando o bico do avião, né? Isso é muito bom. Por outro lado também, como você tem uma crise que vai até o final de 2017, ou seja, você não vai voltar aos patamares de 3, 4 anos atrás, a não ser em 2018, na hipótese mais otimista, a gente chega à seguinte conclusão: cortes de custos não são suficientes, já não bastam para você poder atravessar essa fase de turbulência. É preciso fazer mais do que cortar custos. É preciso repensar, voltando aqui, é preciso repensar o seu negócio. Não basta cortar custos. E o que é repensar o negócio? A primeira coisa que você precisa, para você poder repensar o negócio, é ter uma equipe, né? Ou se você é um empreendedor individual, você precisa se capacitar profissionalmente, para você poder tomar decisões. E nessa hora, treinamento em empreendedorismo e inovação é fundamental. Porque se você não tiver uma visão de negócios e você não tiver uma capacidade de inovar, você não vai sobreviver. É preciso você analisar o perfil dos colaboradores para você saber com quem você pode contar para alavancar e decolar o avião que é a sua empresa ou o seu negócio. É preciso também que você analise individualmente o seu portfólio de negócios. No Brasil, você tem muitas empresas, principalmente empresas familiares, que têm um portfólio de negócios muito amplo, né? Empresas que têm desde fábrica de refrigerantes, a consultoria, transporte, logística, indústria farmacêutica. Né? Exatamente. E o que acontece? Normalmente, quando você tem grupos que têm uma diversidade de negócios, você tem algumas empresas que são mais rentáveis e outras que são menos rentáveis ou até, às vezes, deficitárias. E o que acontece? Aquelas empresas que são mais rentáveis, elas cobrem o buraco das mais deficitárias. E no fim, na hora que você consolida os resultados, bom, fechamos com lucro, tá tudo bem. Não está tudo bem. Nessa hora, é preciso você analisar individualmente cada negócio que você está metido. E aqueles que não estão dando resultado, você só tem dois caminhos. Ou você inova e faz esse negócio dar lucro, ou então você se livra dele, vende, cai fora. Mas você não pode permanecer com negócios não rentáveis. Não tem outra forma. E aí é preciso que você redefinir as suas fronteiras estratégicas. Muitas vezes você tem uma abrangência muito grande de mercado, um portfólio de venda, você trabalha com grandes regiões ou com uma grande diversidade de produtos. É preciso você redefinir as suas fronteiras e concentrar naquelas aonde você tem maior penetração, aonde você tem maior valor agregado. Então, determinadas regiões que são pouco rentáveis, você também se livra delas. Produtos que não dão retorno, se livra deles, você tem que fazer um processo de enxugamento. Agora, todas essas estratégias que nós estamos falando são muito boas, são muito importantes, mas só que tem o seguinte, o brasileiro tem um hábito de planejar muito, mas depois, na hora de executar, é um desastre, né? Não adianta nada você fazer uma estratégia muito bonita se você não assegura a execução dessa estratégia com eficácia, a tempo e a hora, né? Com competência. Se
Se você não fizer acontecer, um planejamento bonito no papel não vale nada. E é preciso você acompanhar. Para você assegurar isso, você tem também que acelerar o desempenho. O que você tem que fazer? Você tem que priorizar. Porque na hora de você montar o seu plano estratégico, você tem uma lista de ações. E dessa lista de ações, evidentemente, você tem. Cada uma delas vai ter uma relação custo-benefício. Aí você precisa priorizar. O que eu faço primeiro? Eu faço primeiro aquilo que vai me dar um retorno mais rápido. Aquilo que vai me tirar do buraco mais depressa. Então eu tenho que ter uma visão clara de cada uma das estratégias, qual é o impacto dela no negócio, e priorizar ou antecipar aquelas que são mais importantes, que vão alavancar mais o meu negócio. Isso é fundamental para você levantar, o que a gente chama de levantar o bico do avião. E para que tudo isso possa acontecer, é preciso, a palavra-chave é inovação. Né? E quando a gente fala em inovação, vocês estão cansados de ouvir inovação é fazer mais com menos. Mas para isso, quem vai inovar? É o dono do negócio? Se você é um empreendedor, é você mesmo. Mas se você tem uma empresa, são os seus gerentes, são os seus gestores. Então você precisa alavancar esses talentos. Você precisa fazer com que eles trabalhem, eles tenham essa consciência, essa responsabilidade de trabalhar modificando, inovando, para que o negócio seja mais produtivo e, consequentemente, gere mais rentabilidade. E, para isso, eu também preciso, evidentemente, selecionar e investir nos talentos. Eu preciso ver com quem eu posso contar, quem tem maior potencial de crescimento, quem são os meus colaboradores que têm a maior capacidade de gestão, que eu posso investir, que eu sei que investindo neles, eles vão dar retorno para o negócio. E, evidentemente, aqueles que não têm possibilidade, muitas vezes, infelizmente, você tem que dispor deles. Não tem condição. É melhor você enxugar a sua estrutura e manter ela viva do que você preservar todo mundo, ser paternalista, e aí a empresa toda emburaca, e daí a alguns meses você tem uma demissão em marcha também da empresa. Então, é preferível fazer um sacrifício pequeno e preservar quem é bom. Bom, aí onde entra a gamificação, né, nessa história toda? Nós já falamos aqui no slide anterior que tudo passa pelas pessoas, porque no fundo, o que é uma empresa? Empresa não é uma coisa amorfa, né? Empresa é gente, né? São pessoas que fazem a empresa funcionar, né? É o talento das pessoas que é importante, o capital humano, né? Que não é medido nos balanços contábeis das empresas, mas que é o maior patrimônio que uma empresa pode ter, é o capital humano. E aí você tem que capacitar esse capital humano, e capacitar de uma maneira eficaz, né? No menor tempo possível, né? Com o maior retorno possível. E aí é que entra a gamificação, que é uma ferramenta que hoje está sendo comprovadamente a melhor ferramenta para aumentar a eficácia dos treinamentos e da capacitação profissional das pessoas. Você quer completar? Não, está perfeito. Acho que é legal para a gente ter um cenário do que acontece, do que aconteceu no Brasil, como isso está relacionado com a gamificação, entendeu? É uma forma de você inovar, que é uma das palavras que a gente tem hoje muito forte, de uma forma mais otimizada a nível financeiro, dependendo do que a gente for fazer, e gera mais engajamento e uma mudança maior de comportamento. Acho que essa ideia do cenário econômico, trazendo a gamificação, tem isso. A gente está aqui e a gamificação é uma solução para esse cenário. Tá? Até porque, né, contar sobre o cenário para nós é bem redundante, né? Porque a gente está vivendo ele, né? A gente está vivendo esse cenário na nossa gestão, no nosso dia a dia, a gente está fazendo corte de pessoas, a gente está enxugando custos, quer dizer, nós estamos vivendo isso em todas as esferas, no nível de presidência, no nível da operação, o operador hoje é chamado a fazer redução de custos, né? Então, mas assim, como é a proposta que a gente está dizendo de uma aula, a gente quer dizer assim, olha, por que a gente vai pautar a gamificação como uma ferramenta, principalmente para um momento como esse, né? Como o Renzo já trouxe a primeira pegada, primeiro que a gente tem uma possibilidade de treinar uma massa crítica imensa em cima de gamificação que a gente não tem em cima de treinamentos presenciais, né? Questão de custos e tudo mais. Então, a maior e grande justificativa para o uso de gamificação no processo de desenvolvimento de pessoas num cenário de crise é esse: custos e volume. Então, a gente já está falando de duas situações
que quando você, como diretor, pensa assim, eu tenho que treinar 1.500 pessoas, você olha o seu budget e fala, né? Não vai rolar. O que eu faço? A gente tem ferramentas e possibilidades em cima da gamificação. Então, o cenário é importante, mas é redundante para nós, porque isso seria bom para um estrangeiro, né? Porque eles não entendem o que acontece aqui, né? Mas para a gente está vivendo isso todos os dias, né? Com certeza. Bom, aí respondendo à pergunta da Luísa, o que é gamificação? Vamos lá. O que vocês acham que é gamificação? Todo mundo pegou carona nessa palavra gamificação porque ela virou moda, né? Foi como um tempo atrás, reengenharia. Reengenharia era moda. E aí todo mundo cortava pulso e dizia que era reengenharia. Reenxugaria. A reengenharia virou reenxugaria. A gamificação também virou uma palavra que é usada para tudo quanto é jogo de negócios, hoje é gamificação. Não é bem assim. Nós hoje vamos falar sobre jogos de negócios, e dentro dos jogos de negócios você tem aqueles jogos de negócios que são trabalhos de gamificação. Então vamos esclarecer. Alguém quer uma pista? Pode entender o que é gamificação? Quer falar um pouquinho? O que vocês acham que é gamificação? Aqui. Se transformar o processo de aprendizagem, quer dizer, utilizar o processo de game para acelerar o processo de aprendizagem. Sim, perfeito. Agora, a gamificação é um pouquinho mais que isso. A gamificação é você pegar um cenário que você quer trabalhar com a sua equipe, dizer, bom, precisamos, por exemplo, implantar uma nova linha de produto. Quais são os problemas que nós vamos enfrentar para implementar essa nova linha de produto? O que a gente precisa fazer? Quais são as etapas? Quais são as estratégias? Você pode fazer isso através de uma palestra, ou você pode fazer isso através de uma vivência experiencial, que é transformar isso num jogo. Então a gamificação é você colocar sobre a forma de jogo um processo ou um tema, um cenário real que você quer trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque sobre a forma de jogo você tem uma forma de fixação e uma forma de entendimento muito mais fácil do que simplesmente você apresentar as estratégias. Então, entrando na definição oficial, né, da gamificação, que é vem do inglês gamification, né, que é você, que vem de game, né, transformar em game, é a aplicação de técnicas e mecânicas de jogos para envolver pessoas, né, buscando a solução de problemas e a utilização de resultados. Então, gamificar é você pegar um cenário e você trabalhar esse cenário sobre a forma de um jogo. E geralmente, toda a gamificação está baseada em cima de um cenário real. A gente usa muitos jogos de negócios que não refletem, vamos dizer, o cenário real da empresa, mas que são importantíssimos para desenvolver habilidades, tanto de gestão como habilidades comportamentais. Tá? Mas nem tudo o que é jogo de negócios representa uma gamificação. A gamificação está ligada sempre a customizada, de você transformar sobre a forma de um jogo um cenário que você quer trabalhar. Ok? Então esse é o conceito de gamificação. Aí todo mundo extrapolou, agora tudo é gamificação. Vamos jogar xadrez. Jogar xadrez é uma gamificação. Não é gamificação. É a mesma história da reengenharia. A gamificação também é um termo que está se prostituindo, está se alastrando, mas nem tudo é gamificação. Mas a gamificação, cada dia está se tornando mais importante. Cada dia mais empresas estão transformando cenários reais sobre a forma de jogos. A gente vai ver. Aumentando um pouco o escopo, eu acho que a gamificação, ela também, aqui a gente partiu para o lado realmente corporativo, né? Vamos fazer uns games para desenvolver competências e tudo mais, mas eu acho que ela está muito envolvida também no nosso dia a dia. Estava dando alguns exemplos ali fora, para vocês chegarem aqui, vocês usaram o Waze. O Waze é um game. O Waze, o conceito, a estrutura do game é você adiciona informações, você ganha pontos, você passa do bonequinho até o ninja ou do bebê para não sei aonde. Então, o processo de gamificação das coisas ficou tão aparente no nosso dia e teve um retorno tão bom do público que tudo está virando game. O Waze é um game, mais pra frente, hoje a gente escutou falar bastante do Pokémon Go, alguma coisa assim. Hoje a gente vai falar um pouco disso, que mistura um pouco de realidade, eu não vou lá pra frente, mas tenham em mente que tudo é um jogo. A gente entra dentro de uma história, tudo vira um game, tudo vira um processo gamificado. É o Waze,
GPS, o que você tem que ganhar pontos, dar um resultado, é um game. Graciliano? Posso fazer uma citação de Confúcio? Sim. Acho que vem em seguida. Ele vai falar. Você fala em algum do slide. Confúcio Pode ser? Você fala em algum do slide. Espera lá que nós vamos chegar no Confúcio. Vamos chegar no Confúcio. Às vezes se for a mesma frase, né? Agora eu fiquei Segura confuso. Segura o peão que nós vamos falar no Confúcio, já já. Bom, por que o Waze é uma gamificação? Porque o Waze trabalha em cima de um cenário real. Né? Então, uma das premissas da gamificação é você colocar, sob a forma de jogo, um cenário real. Não é um cenário hipotético. Então, gamificação implica em trabalhar cenário real. Então, o Waze é um game porque ele trabalha o cenário real, que é o trânsito. E é bem real e é online, né? Em tempo real, mais ainda, né? Porque ele chega e diz, olha, essa rua aqui está congestionada nesse momento, desvia para cá, e naquele momento está acontecendo o condicionamento. Então, o Waze é um exemplo muito forte, mesmo como o Renzo falou, de gamificação. Ok. Eu vou sempre sair um pouco da estrutura de desenvolvimento, porque como a gente está com essa possibilidade de aula, então é para realmente ampliar o nosso leque do que é gamificação, como ela está envolvida no nosso dia a dia. Tá? O Confúcio é o nosso próximo slide. Está aqui, ó. O Confúcio, já há 3 mil anos atrás, né? Sábio chinês, filósofo chinês, dizia: aquilo que eu escuto, eu esqueço. O que eu vejo, eu me lembro. E aquilo que eu faço, que eu pratico, eu aprendo. Então, ele já era, 3 mil anos atrás, o maior apologista dos processos de treinamento vivenciais. Né? Essa aqui é uma frase do... A gente deixa toda a origem da frase, né? Gosta muito do Face. Respeitar os direitos autorais de quem citou as curvas. A frase era a mesma que ele ia falar? Não sei, Graciliano, não sei se tem alguma diferença. Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas lembro. Envolva-me e eu compreendo. É a mesma coisa. É a mesma A gente achou tem várias citações desse formato. São várias versões, Acho que o Confúcio variações sobre o mesmo Variação sobre os Confúcio quer deixar a gente confuso, né? Gente, não tinha computador naquela época, um tinha que contar para o outro, escrever, tem variações, né? Nós sabemos mais ou menos. São variações sobre o mesmo tema, né? O game é um objeto dentro da gamificação, certo? O game é um objeto dentro da gamificação. Acho que eu vou pedir ajuda para você, Ana. Você mesmo Não, vai veja, mas responder assim, isso, você é um experto nisso. Não, o game é o resultado. É uma ferramenta. Você é um O game cenário é real, um elemento. você É É uma ferramenta. um jogo, uma ferramenta. O jogo, que é o game, ele é o resultado desse processo de gamificação. Tá? O game é uma ferramenta. É uma ferramenta. Para isso. A gente... O Cristiano é da Isat, é uma empresa de tecnologia que trabalha com isso. A gente costuma trabalhar da seguinte forma, onde um game, construir um game, seja ele um tabuleiro, ou seja ele um game de flash, animação, enfim, ele está dentro de um ambiente gamificado. Então as pessoas estão competindo entre elas e são várias atividades. Entre as atividades você tem um objeto que é um game. Tá. Eu acho que até vou complementar, por exemplo, eu tive contato com a plataforma do Sebrae. A plataforma do Sebrae ela é muito completa e eu acho que vai bem de encontro com o que você disse. Você tem as trilhas de desenvolvimento dentro dessa plataforma gamificada, ou seja, se o cara ele cria o avatar dele, elementos do game, avatar, roupinha, boné, cabelo, etc. Elementos do game, certo? A parte de gamificação plataforma, ele passa por conteúdos, ele vai lá e se inscreve no conteúdo numa palestra X. Ele se inscreveu naquela palestra, teve contato com aquele conteúdo, ele ganha ponto. Aí entra o processo de gamificação. Ganha ponto, tem um ranking. O ranking ele vai subindo no ranking. Quanto mais conteúdo ele absorve, quanto mais conteúdo ele se inscreve e assiste, maior é o ranking dele. Então é um game dentro de um processo de gamificação. A plataforma do Sebrae ela é muito inteligente. Tem assim, as empresas que fizeram essa plataforma, mas eu estou citando o Sebrae porque foi quando a gente teve contato com elas. Então é essa coisa de personificação, avatar dentro do processo de gamificação, um pouco disso que você trouxe, né? Mas foi bom que o Cristiano trouxe, porque Sim. o ambiente gamificado é muito maior do que o game. Exato. É muito maior do que o game. Por exemplo, Você vai ter vários games dentro de um processo de gamificação. a gente, por exemplo, trabalha há 20 anos com gamificação, que é exatamente a customização e o desenho de cenários reais.
Então, um exemplo prático de como você, de gamificação, é você trabalhar saúde, segurança e meio ambiente. As empresas, antigamente, faziam palestras sobre saúde, segurança e meio ambiente. A necessidade de usar equipamento especial, a necessidade de fazer as revisões dos exames de saúde, a necessidade de você dispor os lixos, de você descartar os resíduos poluentes, papapá. Então, tudo isso ficava uma teoria muito grande, entrava aqui, saía aqui. Então, como é que você faz isso sobre a forma de um game? Você bota uma fábrica, aí você coloca o operador, você coloca eventos do jogo. O operador não usou o EPI, foi fazer uma solda, aí uma faísca no olho e se queimou. Aí você teve que gastar X mil reais para internação, para tratamento, hora extra para o funcionário substituto, papapá. Fulano lá com gás entrou no túnel, o túnel estava cheio de gás, ele se intoxicou e morreu. Aí teve atestado de óbito, a ação da Comgás perdeu, etc. Na hora que você faz sobre a forma de um game, você vê o reflexo financeiro, então você tem a relação de causa e efeito. Aí quando o cara está jogando, ele toma as decisões. Olha, devo investir em treinamento, no uso de equipamentos de segurança, equipamento de proteção individual, EPI, sim ou não? Se ele opta lá na ação do jogo, porque todo jogo tem tomada de decisões, né? Se ele opta por usar o equipamento de segurança, na hora que vem uma cartinha de eventos, assim, fulano tal estava soldando o portão quando a fagulha caiu e ele ficou cego de um olho. Se você implantou os procedimentos de segurança, você evitou que o problema acontecesse. Caso contrário, afaste o funcionário, pague X, Então, aquilo fixa por quê? Porque você vê, você tangibiliza a relação de causa e efeito. Então, o que é isso? É gamificar uma situação real. Esse é um exemplo típico. Quer dizer, no fim, é um jogo, mas é um jogo baseado em situações reais. Então, você pega todo o registro histórico de acidente da empresa, você coloca sob a forma do jogo, caricaturiza aquilo lá, com dinheiros e tal, e o resultado final da empresa vai ser melhor ou pior em função da importância e do cuidado que você teve em segurar as normas de segurança, as revisões de saúde, etc. Você, então, tem um cenário real e você joga no jogo. Aí quando as pessoas estão jogando, puxa, mas isso aqui aconteceu mesmo, é verdade, mas eu não sabia que isso aqui impactava lá no lucro. E aí o funcionário começa a ficar preocupado, porque hoje todas as empresas têm o quê? Distribuição de lucros. Então, quando o resultado da empresa piora, o din-din dele também cai, né? Então ele começa a se conscientizar disso. Ao invés de uma palestra, lá vem aquele negócio de pirâmide de segurança, pô, que coisa chata. Entrou aqui, saiu aqui. Agora, na hora que está no jogo, ele está competindo com outro grupo. E ele foi mais cuidadoso na implantação e ele teve o melhor resultado. Yes! Aí ele começa, então, a se conscientizar. Isso é gamificação. O Arnaldo voltou para o mundo de simulador de negócios. Aqui a gente está falando realmente de simulação de um negócio, tá? A gamificação e o game são duas coisas. Ok? Bom, continuando. Isso aqui é uma pesquisa, né? Que até o Renzo levantou, do LinkedIn. É um levantamento do número de funcionários que estão cadastrados no LinkedIn, que é a base de dados mais importante de negócios, né? O número de funcionários do LinkedIn que citou como seu interesse... Tem gamificação no interesse. Como interesse prioritário. Então você tem aqui as 20 empresas com o maior número de funcionários que citou gamificação na sua lista de interesses. É um dado, é legal trazer um dado de gamificação, porque muitas vezes a gamificação, isso eu estou falando bastante do nosso negócio de treinamento experiencial, ela é difícil de ser mensurável, quantas pessoas estão falando, quanto isso vai dar de retorno e tudo mais. Então aqui é uma forma de dado para vocês verem quanto que as pessoas estão falando nas empresas do processo de gamificação, da gamificação em si. Eu achei essa pesquisa legal para colocar, porque que são vários segmentos, não está no segmento só de tecnologia. Mas a nova É maior parte de tecnologia. Existe uma congruência, né? Uma ambientação da pessoa com o próprio produto e as plataformas das empresas também já trabalharem isso. Os treinamentos hoje de compliance, treinamentos de segurança, praticamente são todos feitos em cima de gamificação. Olha, empresas da velha tecnologia, fábricas, onde a obra intensiva, como é que fica isso dentro do interesse de gamificar os processos de treinamento? Empresas, desculpe. Indústria, por exemplo. Indústria, assim, em geral. Porque aí é mais tecnologia, é mais uso da inteligência. As indústrias são, agora, em 20 anos de experiência com desenvolvendo games, eu posso dizer para você que o nosso maior nicho de mercado é a indústria. Por quê? O caso que você citou É de indústria, mas você trabalha, a gente vai ver um pouco mais para frente,
você trabalha sob a forma de game muitos problemas. Você trabalha estratégias de mercado, você trabalha controle de qualidade, você trabalha prevenção de acidentes, você trabalha sustentabilidade, você trabalha... Posso aproveitar para fazer uma pergunta? Assim, desculpa interromper, mas pelo que vocês estavam falando, o processo de gamificação, pelos exemplos que vocês trouxeram, está muito alinhado a modelos ou mobile ou web, sei lá, aplicativos onde tem uma vivência experiencial das situações da organização que trazem uma percepção do funcionário diante de uma situação. A gente consegue traduzir isso também em processos, sei lá, a partir de jogos de outras formas, além de... Porque um desenvolvimento de um sistema gamificado, isso tem um custo, tem uma equipe que vai desenvolver, enfim, às vezes isso está fora do nosso budget. Então, a gente consegue traduzir isso também, talvez, para uma equipe mais operacional, porque talvez o pessoal que está lá na operação nem tenha tanto acesso à computação e coisas do tipo. Nós vamos entrar... Sim, acho que eu vou dar essa resposta com bastante ênfase, porque é o que a gente faz no nosso negócio. Espera o final. Muitas vezes vão contra o nosso negócio, não contra, mas eu já escutei muito falar assim, o treinamento experiencial, mais para frente eu vou entrar, eu vou aprofundar um pouco mais nisso, mas treinamento experiencial não é gamificação. Hoje eu vou fazer um paralelo para vocês de alguns elementos que tem em gamificação que eu aplico em treinamento experiencial. Aí eu estou falando de levar um grupo para um hotel, fazer um processo gamificado através de atividade prática, ou usando tabuleiro, que é a expertise do Arnaldo, ou fazendo um treinamento prático, construir jangada, etc., que é o experiencial ao ar livre. Então, sim, é possível. Jogo de tabuleiro, experiencial, vivência, experiência. Eu posso falar da Até complementando um vivência. pouco a pergunta Com daqui eles, sobre né? indústrias e tudo mais, eu já tive empresas que vieram com briefing, entregaram os manuais dos representantes de vendas e falaram assim, Renzo, transforma isso num game para mim. Então, assim, não é só da parte de tecnologia. Eu já tive empresa do ramo farmacêutico que falou assim, olha, tá aqui, esse é o manual, eu quero que você ensine meu médico a cada um desses tópicos. Tá bom, vamos criar um processo para isso, criar um game, uma trilha de desenvolvimento gamificada, porque o game tem um pouco desse lance de se apoiar na tecnologia muito, mas não é efetivamente só tecnologia, tá? Então, sim, também tem exemplos como indústrias farmacêuticas. Mas acho que também. vocês vão evoluir. Sim, é legal que a gente está batendo um papo Porque também, já estou sentindo um pouco a disso. gente vai chegar lá, porque uma grande parte dos jogos de negócio não usa o computador. A gente trabalha com tabuleiros e, no nosso caso de indústria, a gente pega o que o pessoal vulgarmente chama de chão de fábrica. O pessoal da produção, que muitas vezes não tem nem segundo grau completo, eles aprendem como funciona e como melhorar a produtividade das suas linhas de produção. Então, não é uma coisa de alto... Você tem games mais sofisticados, mas você tem games muito simples, que trabalham situações do dia a dia e que tem um investimento muito pequeno e produz um resultado fantástico. Você aplica exatamente com a turma lá de baixo da produção, que muitas vezes é que precisa ser mais orientado e entender como é que o trabalho dele alavanca o negócio. Um operador de uma montadora, para cada, por exemplo, uma indústria farmacêutica que vai fazer embalagem, quantas caixinhas ele embalar errado é prejuízo para a empresa. Então ele vai aprender que até aquele trabalhinho que ele vai dizer, mas eu pego o quê? Eu pego a caixinha do remédio, enfio o blister, enfio a bula, fecho, lacro e boto na caixa de papelão para embalagem. Eu sou um embalador. É importantíssimo o papel dele, afeta o resultado da empresa. Então, através de um game, você pode mostrar, e não precisa ser um game com o computador, com o tabuleiro, você mostra o funcionamento e ele vai entender que ele é uma pessoa importante. Hein? Montar um tangram, montar Tudo. Hoje, eu tenho uma máxima no escritório que assim, tudo é treinamento experiencial, depende do que você coloca de elementos. Eu também entendo que boa parte das coisas gamificadas depende do que você coloca dentro de uma experiência específica que você tornar aquilo gamificado. Até complementando um pouco da nossa questão, assim, o interessante de construir esse conteúdo com o Arnaldo é que nenhum de nós usamos plataforma de tecnologia para fazer treinamento e desenvolvimento. A VROL é especializada em jogos de tabuleiro, a Cucamonde é especializada em treinamento experiencial ao livre. Então a gente construiu um conteúdo de gamificação, não atuando efetivamente com tecnologia, avatares e tudo mais. Eu acho que isso é legal também, esse outro ponto daqui, entendeu? Tem os outros expertos aqui, a Isaac. Exato, exatamente. Né? Fala, Andréia. Por favor, André. Não, eu ia falar, só esse gráfico tem alguma coisa que eu não consigo entender, porque você me fala o número de funcionários, mas eu não sei a base, quantos funcionários tem dentro do LinkedIn, esse número
não me dá. Se fosse percentual, até eu entenderia, mas os 115. Não, já não bate, né? Então saber que 60 pessoas da hora com mais em cima de quanto? De 1 milhão? Então, entendi. só fiquei meio estranhando esse número, mas dá para entender. Vamos checar se você é percentual ou parece número físico. São pessoas que citam na sua página do LinkedIn interesse por gamificação. Para cada 1000 pessoas, Mas eu acho que o que a gente tem que levar em consideração, acho que não é nem a porcentagem, né? Se você perceber que gamificação é uma coisa que não é tão utilizada, né? As empresas ainda não estão utilizando. E você vê que no SAP tem 115 pessoas que falaram de gamificação. Sim, mas é no mundo, é no Brasil. Tem uma informação aí. 115 1 milhão é uma coisa, né? Com certeza. Ok. Vamos seguir. Lição de casa, anota aí. Amanhã você tem que achar Bom. isso. Tem que dar resposta para eles. Os principais benefícios, né, dos processos, dos jogos de negócio, vamos falar. Primeiro, eles impulsionam o desempenho, porque a gente já nasceu com o DNA de jogar, né, da competição. Então, toda tarefa, toda atividade lúdica, onde você compete, onde você tem metas e você tem que buscar resultados, e você tem que ter resultados melhores do que o outro grupo concorrente, fazem com que você crie um comprometimento, um engajamento, e você se entregue de corpo e alma, porque você quer vencer, você quer ganhar. Então, é uma forma onde você vê que em qualquer processo de jogos de negócio, sejam ele outdoor, indoor, estratégico, comportamental, você tem um engajamento das pessoas muito forte. Não tem ninguém desgarrado, está todo mundo ali dando o máximo de si porque ele quer vencer. A gente nasceu com o DNA competitivo e com o DNA do jogo. Bom, como a gente já falou, eleva o engajamento. Todo mundo fica fortemente comprometido com o processo, né? Abrange todas as áreas da empresa, que é o que a gente falou. Você pode trabalhar games em todos os departamentos da empresa. Você pode gamificar o processo de vendas, você pode gamificar o processo de produção, processo de saúde e segurança, processo de recrutamento e seleção, o processo de investimento financeiro, o processo de investimento em tecnologia, os processos de logística, tudo isso, quer dizer, você pode usar, pode fazer sob a forma de jogos. Então, é uma coisa abrangente. Outra coisa importante é que, na hora que as pessoas passam por uma simulação, elas passam a entender melhor o seu papel. Aí eu queria citar aquele exemplo clássico, né, dos dois pedreiros, né? O pedreiro está construindo uma parede, montando os tijolos. O que você está fazendo? Aí eu estou construindo uma parede. Eu estou montando uma parede. Você já deve ter ouvido falar disso. Aí você pergunta para o outro pedreiro que está construindo uma parede, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir uma catedral. Essa é a diferença. Aquele cara que está falando, que está ajudando a construir uma catedral, ele tem uma compreensão exata do papel dele. Ele tem uma visão que o trabalho dele é muito mais importante que simplesmente fazer uma parede. Ele está ajudando a construir uma catedral. O ambiente gamificado permite isso, né? Permite que você tenha a visão sistêmica, para que você responda que você está construindo a catedral e não simplesmente fazendo uma parede. Exatamente. A gente teve um exemplo, nós trabalhamos no caso de uma empresa de varejo, e trabalhando reposição de estoque. Então o jogo era um tabuleiro e você tinha o salão da loja onde tinha as araras, onde você botava, era uma empresa de varejo de fashion, de roupas. Então você tinha as araras, e as araras onde se coloca os vestidos, as roupas, as calças, os blazers, com os diversos números, né? E evidentemente que tem loja de departamento, como a C&A, por exemplo, que as pessoas vão lá, pegam a roupa da arara, levam para o caixa e compram a roupa. E a gente botou para treinar todo mundo, inclusive o pessoal fazia reposição de estoque das araras, né? Funcionários ganhavam salário mínimo, né? A missão deles era, de manhã, na hora do almoço e à tarde, repor no estoque os vestidos que faltavam, os números que faltavam nas araras, para que tivesse todos os números disponíveis. Por quê? Se você não tem um número disponível, às vezes a compradora chega, adorei esse vestido, o meu tamanho é 44, eu só tenho 40, 42 ou 46, então não vou levar embora. Você perde uma venda. E chegou no final do dia, uma das moças que era repositora de estoque, eu digo, bom, a gente sempre pergunta qual foi o resultado, o que você está levando de aprendizado no processo. Ela disse, olha, eu cheguei aqui hoje de manhã, falaram que era para fazer um game, para conhecer um pouco a operação da minha empresa, e eu sempre me achei uma pessoa muito sem importância. Na verdade, meu salário mínimo, eu vou lá 3 vezes por dia para repor o estoque,
Sou um simples auxiliar e agora eu vi que eu faço toda a diferença. Porque se eu não repuser o estoque na hora que uma cliente comprar o tamanho 44 e vem outro procura o 44, a empresa perde uma venda. Então o meu papel de reposição é muito importante. Então sabe o que eu decidi fazer? Eu decidi o seguinte, em vez de ir na hora do almoço, de manhã e à tarde repor o estoque, eu vou dar um passeio no salão da loja a cada 2 horas e ver o que está faltando e vou lá no fundo do depósito para repor. Porque com isso eu estou ajudando a minha empresa a ganhar mais dinheiro. Olha a importância e o ganho que você teve de comprometimento dessa funcionária com e a tomada de consciência da importância do papel dela. O quanto você ganhou aí de motivação, de engajamento, de comprometimento e de alavancar negócio. É isso que o game faz. Volta na visão sistêmica, volta no engajamento. Algumas lojas hoje, elas já dispõem lá no próprio celular. Eu perguntei para a menina Nazara, eu falei assim, mas esse celular é seu? Ela falou, é meu. Você está checando o estoque no seu celular? Aham. Porque eu falei, eu quero essa roupa, tem P? Aí ela fez, um minuto, por favor. Mas esse celular é seu? Eu já fiquei interessada no processo, né? O celular é dela, checou o estoque, falou assim, não tem. Só tem M e G. Mas tem de outra cor. Tá? Qual cor? 1 minuto. Tchau, tchau, tchau. E ela não foi, porque antigamente a gente ficava esperando, mas lá no estoque, né? Ou então gritava lá naquelas lojas que ficaram do estado, descia do elevador, caiu. Então ela já checava no próprio ambiente dela. Ela tem todo o processo do estoque ali, que ela pode entrar, tem uma senha, uma situação, um avatar, ela tinha o avatar bonequinho dela, que entrava lá, clicava, porque provavelmente a empresa também tem um controle sobre isso, certo? Quem entra, quem acessa, tem os níveis de responsabilidade. Bom, você citou uma loja de shopping center, eu vou citar o caso da minha companhia. Eu trabalho com classificação de grãos, milho, soja, no Brasil e no exterior também. Alguém aqui já ouviu falar na cidade de Feliz Natal, no Mato Grosso, por exemplo? Não sei ouviu. Feliz Natal, uma cidadezinha no meio do nada, coisa alguma, no Mato Grosso. Se você hoje, no seu escritório, você estava aqui na Búlgara, em Pinheiros, quiser saber como é que está saindo o caminhão, que está classificando lá caminhão a caminhão, ele entra aqui com o Vicênia no meu sistema e um classificador que tem um primeiro grau completo, ele lança lá com peso, a placa de caminhão e a qualidade, como é que está de umidade, de artigos e avaliados. Isso que a gente trabalha. Just in time a gente consegue, ou em Singapura ele consegue saber como é que está chegando o carregamento que vai compor o navio dele que está indo para a China. Aí auxílio da tecnologia, eu entendo também esse cenário muito como um processo gamificado, né? O processo gamificado é a partir disso, vamos supor que eles montassem um game para, não sei, elencar alguns erros no processo e os resultados desses erros eles jogariam num game. Aí os resultados disso eles poderiam aplicar na prática. Aí eu estou entendendo que é muito mais uma ajuda de um processo tecnológico da coisa, né, de tecnologia da informação em si, do que um processo de game específico. Se usasse um processo de game nesse cenário, seria para... Eu estou aqui pensando como é que eu posso criar um treinamento. Um game pensando, exatamente. Tá? Que está lá. É um simulador, faria um esse é o simulador. desafio, entendeu? É fazer esse funcionário, a gente tem uma equipe de mais ou menos 2.000 inspetores de campo, como que ele, Luiz Eduardo Magalhães, como ele em Rondonópolis, como ele, enfim, em Balsas, no Como Maranhão, gamificar esse processo, né? A importância desse trabalho que ele faz para um patamar de 70 mil toneladas. Como é que ele pode chegar lá, como esse treinamento, essa gamificação pode chegar nesse nível. Entendi. Esse é um desafio interessante. Ok, gente, eu vou precisar acelerar. Sim, e aí a gente pode fazer uma Luísa vai puxar na orelha de pessoas que podem fazer isso, entendeu? Eu vou precisar acelerar, porque senão a Luísa vai puxar na orelha, a gente já está se estendendo. Vamos lá, então vamos acelerar fazer as perguntas depois no final, a gente precisa ter uma rodada de perguntas, senão a gente já começa a escorregar muito no Vamos lá. Entendeu? Os jogos, fundamental para a geração Y. A geração Y é impaciente, ela quer resultados imediatos, ela não tem paciência de ficar assistindo uma apresentação. Os exemplos são clássicos, né? Eu tenho uma amiga que tem uma filha de 12 anos, ela chega para a mãe e fala assim: mamãe, como é que você tem paciência de assistir uma novela? É muito demorado esse negócio, é muito lerdo, não dá.
Então, a geração Y é uma geração que ela quer crescer rápido, ela quer respostas rápidas e tudo, ela é competitiva, ela aceita desafio, ela quer metas e tal. E para a geração Y, realmente, se você não faz os treinamentos sob a forma de jogos, é difícil você segurar a geração Y numa sala de aula ou num trabalho experiencial. O Gartner Group, a Luísa até já tinha se antecipado, em 2016, já este ano, você já tem 50% das organizações a nível mundial que gerenciam o processo de inovação e já estão implantar a gamificação. E como a Luísa falou, para 2020, que é daqui a 4 anos, a previsão do Gartner Group, que é o instituto que faz previsões tecnológicas, né, diz que 80% das empresas já vão estar usando gamificação. Quer dizer, é uma metodologia que veio para ficar, não tem retorno. Bom, razões para utilizar os processos de jogos, né? Permite que os funcionários meçam ativamente seu desempenho. O que é isso? Você está lá, todo jogo implica numa tomada de decisões. Você toma a decisão A ou a decisão B. Se você tomou a decisão A, a decisão certa, você é premiado, aquinhoado com um lucro, com um bônus. Se você tomou a decisão errada, você é aquinhoado com uma penalidade. Então, na hora ele vê o resultado da decisão certa e da decisão errada. No final da apuração do resultado do jogo, ele sabe, ele já pode medir se ele foi bem ou mal. Então, ele não tem que esperar aquela avaliação anual torturante, né? Como é que será que o meu chefe vai me avaliar? Será que eu estou bem? Será que eu estou mal? Ele tem a possibilidade de medir ali, naquele exato momento, como é que está a performance dele, ver quais são os pontos fracos e procurar, então, corrigi-los. Além do feedback imediato, você tem um comparativo, você consegue saber como é que está o jogo dos outros. Exatamente, que é fundamental. Melhora a sensação de conquista, né? Porque o que acontece? Quando você tem os jogos, geralmente você tem os rankings, você tem as premiações. Qual é o funcionário que não gosta de ter atrás da mesa dele aqueles diplomas, né? Melhor colocado na competição, não sei o que, melhor colocado. Todo mundo gosta de ter aqueles quadrinhos. Não é verdade? Diploma, né? Não é verdade? Não, diplomas e prêmios Já também. salta assim, quando olha todos os computadores lá, né? Então, participei da disputa, não sei o que lá, e fui o primeiro colocado. Ele se sente, né? Você pode trazer características do próprio avatar dele, de uma gamificação, né? Porque ele pode ter uns badges e você pode entregar um bota, um adesivo, e ele passa a ser reconhecido como diamante, ouro, prata, assim. É isso mesmo. Aqui a gente começa a falar de alguns elementos. Então, vocês podem ver que no processo de gamificação, você tem muita questão de causa e impacto. Causa, impacto e o resultado. Então, é uma causa, minha decisão errada gerou um impacto, minha decisão certa gerou um impacto, um bottom. Então, a gamificação tem muito esses elementos. Sabe quem é que faz isso? Fitbit, desculpa, eu não sei o que é Fitbit. Fitbit ele faz o fitness e toda hora ele está te dizendo como é que você está. Olha, parabéns, você juntou tantas coisas, você subiu o Everest. Entendi. Exatamente. Você Então, entendeu? aquela reconhecimento, aquela coisa. Dá uma motivacional. Vou aproveitar deixa eu trazer um exemplo da Nike que eu achei muito interessante. Nike tem muito fez um processo gamificado com corrida. A Nike é muito vinculada com essa coisa de corrida. Então você põe um fone de ouvido, você entra num aplicativo lá e tudo mais, e você liga esse aplicativo. Você começa a correr, vamos supor, no Parque Ibirapuera. Você escuta, porque é pela audição. Você escuta, por exemplo, um monstro vindo atrás de você. Você tem que fugir desse monstro. Se você foge desse monstro, você ganha ponto, você corre e você faz exercício. Aí você continua no seu trote. Pá, vem outro monstro, você foge. Então é um processo gamificado para a corrida. A gamificação vai muito além. E é muito interessante, porque você escuta. É sensorial. Outra coisa forte na gamificação. Sensorial. Tá? Ok. Ligado com corrida, né? É verdade. Desculpa, não, tudo bem. Fazendo uns adendos aqui. Não, acho ótimo. Eu vou muito feliz com a Você já estava gamificado. A gente fica muito feliz da participação do grupo, né? Porque a coisa mais terrível para quem está aqui na frente é todo mundo com aquela cara de paisagem. E vocês estão perguntando bastante, isso é muito bom. A minha única preocupação é que a nossa chefe aqui, ela, mas a gente está no tempo, ela é um trator para olhar o relógio, então ela fica apertando, olha o horário, olha o horário, olha o horário. Então a gente tem que correr um pouquinho, a gente tem 20 minutos. Mas é muito legal essa participação de vocês. Vamos lá. Bom, reforça a aprendizagem segura. Dizer que você tem um envolvimento,
você vai ter um reforço muito grande. E aí tem um ponto importante. Pesquisas realizadas com psicólogos comprovaram que quando você passa por um processo de treinamento através de jogos, né? E não precisa ser a gamificação de cenário, pode ser jogos experienciais, vivenciais, jogos até de ensino à distância, qualquer metodologia de jogo, o nível de fixação do aprendizado chega a ser a 10 vezes maior que o aprendizado simplesmente expositivo. Então isso é mais uma razão para você usar tudo através de jogos. Cria níveis inigualáveis de envolvimento, não preciso dizer, né? Você se envolve de qualquer um porque você quer vencer, você quer ganhar, e aí você passa a ter um entendimento maior do seu papel na organização e, consequentemente, você cria um nível de motivação nas pessoas. E pessoas motivadas e envolvidas, qual é o resultado imediato para a empresa? Aumento de produtividade, que é a coisa mais importante que a gente corre atrás. E no Brasil nós temos um problema sério, né? Se você hoje, você pega uma estatística, o operário brasileiro, ele tem 25% da produtividade do operário americano. É preciso 4 operários brasileiros para produzir a mesma coisa que o operário americano faz hoje. Então está na hora de a gente investir pesado em gamificação para aumentar a produtividade do operário brasileiro. É um dos piores índices de É um dos piores produtividade índices do mundo. Então isso aqui se torna uma coisa crucial, né? Não é trabalhar muitas horas, né? É produtividade. Ficar sentado na frente do computador não significa que a pessoa está trabalhando, né? Na frente da máquina. E finalmente melhora o conhecimento. Bom, definição de jogos, né? A gente falou aí de jogos, e aí a gente... Porque a gamificação é transformar um cenário em um jogo. Então agora vamos falar do jogo, que é o produto final. Pode ser o produto de uma gamificação, então você traz um cenário real para o jogo, ou pode ser um jogo, pelo jogo que você também pode utilizar. Bom, existem os jogos de azar, cuja característica principal é que 80% desses jogos é fator sorte, 20% estratégia. Vocês podem me dar exemplos de jogos de azar? Roleta. Me ajudem aí. Jogo do bicho. Roleta. Jogo do bicho! Seu primeiro. Loteria O que mais? esportiva. Loteria, cena. Loteria, Mega Sena, Bingo. Poker. Bingo, o que mais? Roleta, o que mais? Depende se os carteados não, hein? Se você vai falar de um bridge ou de um poker, você tem um mínimo de inteligência. Não, tem Mas tem alguns estratégia. jogos que são essencialmente Rame Clube. Dash Match. Dash Match, Rame Clube. Melhor. Então essa é a característica dos jogos de azar. Mas não é disso que a gente quer tratar hoje, a gente só quer separar. Essa hora é a hora que a gente separa. O jogo de azar não serve para treinamento. Né? O que serve para treinamento são os jogos sérios. São aqueles jogos que se caracterizam pela serious games que os americanos falam. Né? A gente tem a mania de usar o inglês, né? Eles foram criados originalmente para entretenimento e lazer. Né? O xadrez para entretenimento e lazer. Todos aqueles jogos sérios foram criados para entretenimento. O War, o Monopoly, mas a partir da segunda metade do século XX, as equipes de RH começaram a sacar, poxa vida, esse negócio é interessante para se aplicar na área de treinamento profissional empresarial. Vai dar muito certo. Começaram a aplicar e começou a dar muito certo. Então foi aí que deu um clique. Vamos usar isso aqui para capacitação de pessoas, para desenvolver habilidades, não só habilidades comportamentais, como habilidades de gestão. Né? Aí você tem, dentro dos jogos sérios, a gente tem 2 classificações de jogos de treinamento. Você tem os jogos comportamentais, né, que são utilizados para desenvolver as habilidades comportamentais, que são importantíssimas. Quais são as habilidades comportamentais que a gente precisa desenvolver? Comunicação, Liderança, relacionamento, gestão de conflito, o que mais? Como dar feedback. Negociação, o que mais? Hoje, como dar Trabalho sob pressão, com certeza, o que mais? tempo. Gestão de tempo. Administração do tempo, trabalho em equipe, né? Cooperação, integração, né? Integração, tudo isso é comportamental. Show de bola. E você tem os jogos estratégicos financeiros, que são utilizados para desenvolver habilidades de gestão. Aí você aprende os conceitos de como é que os processos podem gerar resultados, como é que você pode fazer a empresa mais lucrativa, melhorando a produtividade, implantando tecnologia, capacitando as pessoas a produzir mais.
aquela história de você treinar o operário brasileiro para que ele tenha a mesma produtividade do americano. Passa pelo treinamento, passa pela desenvolver habilidade de gestão. E isso é uma coisa que é muito negligenciada. Você, nas empresas brasileiras, muita gente, por exemplo, não conhece os resultados financeiros. Todas as empresas chegam e falam para o funcionário que está na linha de produção, lá no chão de fábrica, se a empresa der mais lucro, você vai ter uma distribuição de resultados, você vai ter um bônus no final do ano. Né? Ele fala, uba, legal, vou ganhar um bônus no final do ano porque a empresa teve lucro. Bom, mas como é que eu posso ajudar para que essa empresa tenha mais lucro? Aí ele não sabe. Aí você tem que explicar para ele, através do jogo de estratégia financeira, e como é que ele contribui para que a empresa tenha mais lucro. Trabalhando com mais produtividade, não fazendo coisa errada, não tendo reprocesso, não tendo retrabalho, cuidando do próprio controle de qualidade. Né? Tudo isso vai fazer com que você produza mais, né? Com um custo menor, e vai alavancar o resultado da empresa. Né? Então é preciso que cada um tenha consciência de como que eu posso contribuir para alavancar o resultado do negócio. E todo mundo pode contribuir. Todo mundo é importante numa empresa. Aí você chega e diz assim, mas o office boy não é importante. Experimenta entregar para um office boy, está aqui um contrato de fornecimento de uma consultoria, por exemplo, a Luísa faz consultoria e tal, faz trabalhos de coach e tal. Experimenta dizer para o office boy, olha, você tem que entregar esse contrato aqui de consultoria, esse contrato que vai me gerar 300 mil reais em um mês. Só que você tem que entregar para o cliente até as 4 horas da tarde. Aí o office boy pega, vai ver um cinema, esquece da hora, vai encontrar com a namorada e não entrega a proposta e o cliente, pum, cancelou o contrato. Olha a encrenca. O office boy botou a perder 300 mil reais. Não é verdade, Luísa? Está morto. Então ele é importante, ele é peça fundamental no esquema. Todos são importantes. Né? É preciso as pessoas terem consciência que todos são importantes. Uma empresa funciona como uma orquestra, exatamente como uma orquestra sinfônica. E aí, eu queria aproveitar o gancho da orquestra sinfônica para falar do jogo estratégico financeiro e do jogo comportamental. O que uma orquestra sinfônica precisa para ela desempenhar bem a execução de uma sinfonia? 2 coisas. Ela precisa de uma liderança, ela precisa que todos os músicos, primeiro, tenham proficiência, tenham maestria no uso do seu instrumento. Né? Segundo, é preciso que estes músicos trabalhem de uma forma sincronizada, coesa, ou seja, você tem um trabalho em grupo, um trabalho de colaboração, um trabalho de integração. Então você tem o lado comportamental, que é o lado da integração dos músicos, e tem o lado estratégico financeiro, que é o lado da maestria no uso do instrumento. Se você não tem essas 2 coisas, a execução da sinfonia vai ser um horror. Vai ser, como é que a gente fala? Os desencontrados do ritmo. Né? Então as 2 coisas são importantes. A integração das pessoas e as habilidades individuais de cada um. E a gente trabalha as 2 coisas. Por isso que não existe esse conceito de jogo estratégico financeiro é mais importante que jogo comportamental é mais importante. Eles se complementam e são igualmente importantes. Né? E o maestro é a batuta, é o grande líder que está lá em cima, e nas empresas você também tem que ter os grandes líderes que são os maestros da empresa. É isso, Renan? Quer complementar? Só se for fazer para mexer, que a gente tem uma atividade assim. Sem Aí nós queremos falar um pouquinho agora, já que a gente falou tanto de jogos, eu vou entrar um pouquinho na minha seara de jogos estratégicos, depois o Renzo vai entrar na seara dos jogos comportamentais, que ele é o papa, o manda-chuva aqui dos comportamentais. Eu já tenho um pouquinho de experiência com estratégico, mas a gente é complementar, né? Que nem dupla sertaneja, né? Ele faz a primeira voz e eu faço a segunda voz. Mas a gente se complementa nas atividades. Bom, como é que começaram os jogos estratégicos? Os jogos estratégicos começaram na Segunda Guerra Mundial, lá no Estado-Maior. Você tinha essa fotografia aqui, foi tirada exatamente do Estado-Maior. Se você reparar, olha a cruzinha aqui, essa cruz aqui é alemã, né? Isso aqui é uma estratégia do Estado-Maior, de uma central de inteligência alemã da Segunda Guerra. Então o que você tem aqui? Você tem um mapa mundi, repara só. Está aqui a Austrália, está aqui os Estados Unidos, está aqui a África, a Europa, aqui a Ásia, e você tem o quê? Aqui você tem os naviozinhos, os porta-aviões, você tem os homenzinhos representando os exércitos, você tem a aviação, você tem todas as forças armadas representadas aí sob a forma do tabuleiro. E o que eles fazem? Você movimenta essas peças para montar as suas estratégias.
Bom, como é que eu vou por aqui? Como é que eu faço a defesa pelo lado de lá? Como é que o inimigo vai poder entrar? Porque se o inimigo entrar por esse plano, como é que eu faço do lado de cá? Então, você tem aqui os mapinhas, tá pequenininho, não dá pra gente ler, mas tá descrito aqui. United States Setup, Japan Setup e Germany Setup. Então, tem todo o planejamento aí das guerras. Se vocês lembrarem, a invasão da Normandia, ela foi toda planejada em cima de um board game de jogos de guerra no Estado Maior. Mas também... Gamificaram a guerra. Gamificaram a guerra. E, mais interessante ainda, uma curiosidade que muita gente não sabe, os japoneses, todo mundo conhece a história da grande batalha de Midway, que foi realizada entre a esquadra japonesa e a esquadra americana no Pacífico, né? E os japoneses foram fragorosamente derrotados. Muito bem, o almirante Yamamoto, que era o comandante em chefe da marinha japonesa, pediu para os estrategistas simularem a batalha do Pacífico entre a esquadra americana e a esquadra japonesa. E os estrategistas chegaram à conclusão de que os japoneses iam perder, porque tinham o menor número de porta-aviões, tinham o menor poder de fogo, e falaram para o comandante Yamamoto: olha, melhor o senhor não entrar nessa batalha, porque nós vamos ser derrotados. Qual foi a resposta dele? Eu não aceito derrota! Já viu o japonês como é que é, né? Não aceito derrota! O soldado japonês é um soldado engajado, comprometido, ele é batalhador, ele é lutador. Um soldado japonês vale por 5 soldados americanos. O soldado americano não tem o comprometimento que o soldado japonês tem. Nós vamos ganhar essa batalha e vamos em frente. E eu estou autorizando o ataque. Qual foi o resultado? A frota japonesa foi dizimada, ou seja, a simulação estava certa. Então, gente, ó, simulador de negócios, não despreza não, viu? Ele é importante. A verdade está lá na simulação. O cara desprezou, achou que era mais poderoso do que o rei, resultado, se emburacou feio, né? Parece o War, né? Hoje parece o War. Hoje parece o War. Parece um War. Aliás, o War foi um pouco baseado nisso, né? Bom, aí veio a primeira geração dos anos 70, dos jogos de tabuleiro. Então você teve o Monopoly, né? Tá aqui. Momento nostálgico. Momento nostálgico. Aqui o Banco Imobiliário. Você tem aqui o Gênios, que é aquele joguinho da Santa. Você tem aqui o Jogo da Vida. Você tem vários jogos aqui. Vocês vão dizer, essa fotografia foi tirada nos anos 70. Nananina. Essa fotografia, pasmem os senhores e senhoras, eu tirei há uma semana atrás no balcão de vitrine da entrada da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Esses são os jogos que a Livraria Cultura está vendendo hoje, porque veio essa onda nostálgica e a geração Y está descobrindo o prazer de utilizar e jogar jogos de tabuleiro. Eu já vi muitas crianças saírem em muitos lugares, a gente fica prestando atenção, né? Crianças de 10, 12 anos, que ficam o tempo todo nos videogames do celular, de repente o menino pega, desliga o celular e pega um cubo mágico do Rubik e começa a mexer no cubo mágico. Ou seja, naquele momento ele achou o cubo mágico mais interessante que o joguinho do smartphone. Então está voltando de novo o prazer do tabuleiro, porque é o prazer do tátil, do lúdico, que você não tem da telinha do telefone. Estou falando errado? Essa é uma constatação, né? O retorno dos jogos de tabuleiro, ou seja, mesmo com toda a tecnologia que você tem hoje, realidade virtual, de simulação, de mundo virtual, etc e tal, ainda as experiências vivenciais de você montar o carrinho, né? De você montar a caixinha, etc e tal, tem o seu charme. E você tem várias editoras aí, você vai nas bancas de jornais, tem editoras aí vendendo como montar o navio Mayflower, como montar o Mustang, já viu, né? Então, assim, 50 fascículos e você vai montando e parafusando aquele. Então, o lúdico voltou, o lúdico está em dia, ele compartilha junto com a tecnologia. Bom, aí veio a segunda geração, dos anos 80, com a entrada do personal computer, dos computadores pessoais, começaram a ter os jogos de computador. E eu queria ilustrar aqui com o SimCity, que é um jogo da Electronic Arts. Muitos de vocês conhecem? Quem não conhece o SimCity? Todo mundo conhece. O SimCity é um jogo, hein?
O SimCity é um jogo onde você administra uma cidade, você é o prefeito da cidade. Então você tem que construir, você tem um terreno, você faz terraplanagem, você cria uma área residencial, uma área industrial, você constrói as ruazinhas, põe uma central termonuclear para gerar energia elétrica, constrói a rede de esgotos, e você vai administrando, e à medida que você vai transformando essa cidadezinha em uma cidade com qualidade de vida, as pessoas vão migrando para essa cidade e as casinhas começam a aparecer. E aí a arrecadação de impostos da prefeitura aumenta. E você tem um lado financeiro do jogo que diz assim, quanto você está arrecadando e quanto você está gastando. Se você começar a cortar verba, o que acontece? As ruas começam a emburacar, o pessoal começa a cair fora da cidade, esvaziar, e a arrecadação despenca e o índice de aprovação do prefeito despenca, porque sai o jornalzinho do jogo. O índice de aprovação do prefeito despenca porque ele não trabalhou bem. Eu gostaria muito que muitos prefeitos que a gente conhece jogassem o SimCity, porque não iam fazer um monte de burradas que a gente vê aí todo dia, toda hora, sem citar nomes, né, Lena? Absolutamente, né? Porque aqui é uma aula de gestão pública, de administração pública. E o jogo é um sucesso, né? Mas no jogo você não pode roubar. A próxima geração pode, que é o The Sims. Do The Sims você consegue. Então tem um lado de corrupção também nesse. Ó, já estão falando os que jogam aqui que tem sim, The Sims. Bora. Bom, terceira geração. Aí, depois disso, o pessoal começou a perceber também, com a evolução da tecnologia, que você podia construir tabuleiros, mas tabuleiros de negócios, que representavam uma empresa. Então, nesses tabuleiros, isso aqui é um exemplo de um tabuleiro, onde você usa peças que representam os produtos, você pode trabalhar os dinheirinhos, que podem ser papel, dinheirinho sob a forma de moedinhas. A gente usa muito isso, as moedas, para representar a contabilidade. E os tabuleiros têm assim, a cadeia de suprimentos, as diversas etapas de produção. Você é uma empresa de serviços, os diversos consultores, as equipes que vão ser contratadas para fazer os trabalhos. E do lado de baixo você tem o fluxo de caixa, onde você tem as contas contábeis, você movendo dinheiro. Então você vê a operação da empresa. Como é que o que permitiu se criar essa geração de tabuleiro de negócio? Foi justamente você ter os recursos de computação, porque por trás de todos os jogos de negócio que são de tabuleiro não usam computador, você tem planilhas eletrônicas para você construir a estrutura do jogo. Mas o jogo em si não usa computador. Então, você entrega para o operário que tem só segundo grau incompleto e mexendo as moedinhas e as contas contábeis, ele consegue montar uma demonstração de resultados em um balanço. É impressionante. A gente pegou um jogo desses e tem um cliente que ele tem um programa Jovem do Futuro, e que dá treinamento para crianças de 16 a 18 anos que trabalham nas periferias das fábricas. Bom, ia patrocinado pelo Senac, etc. E a gente botou um business game onde eles tinham que operar uma fábrica de chocolate, então tinham que fazer a demonstração de resultados do balanço. Vocês precisam ver o show de bola que essa garotada deu. Por quê? Eles estão com a mente livre, aberta, eles não têm pensamento, não estão dentro da caixa, eles estão fora da caixa. O Luiz fala muito disso, você está fora da caixa, né? E o que ficou mais engraçado é que tinham 4 grupos de jovens, eram 5 empresas, e aí o grupo de RH que nos contratou montou um grupinho para competir com eles, e ganhava quem tivesse o melhor resultado. Adivinha quem ficou em último lugar? O RH. Passou o maior vexame, a molecada de 16 anos deu um show de bola em cima deles. Então, exatamente desmistificando essa coisa de que o jogo é complicado, eu queria responder a pergunta aí que você fez, que você pode aplicar para essa garotada toda, e nós temos um sonho, né? Toda empresa tem o seu sonho. Nós temos um sonho de fazer um jogo para crianças de 10, 12 anos, para dar educação financeira para essa molecada, para que eles cresçam com essa consciência e não saem torrando dinheiro por aí, né? Que é uma coisa muito importante. E é possível fazer. E finalmente, a partir dos anos 2000, a gente descobriu uma coisa interessante. Na hora que você combina o tabuleiro, que é lúdico, onde você tem as peças, tem toda a movimentação, qual é a dificuldade do tabuleiro? A dificuldade do tabuleiro é que você vê a operação, mas você não consegue simular. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, que são as planilhas financeiras podem fazer? É o famoso what if, né? Então, você bota uma planilha financeira num notebook amigável, junto com o tabuleiro. Na planilha você
planeja. E se eu vender esse produto por X, se eu vender tanto, se eu fizer isso, qual vai ser o meu resultado? E no tabuleiro você joga e opera, encomenda as matérias e faz a produção. Então, o computador faz o planejamento, como você faz na vida real, né? E o tabuleiro você executa. A combinação das duas metodologias, o tabuleiro e o computador, faz com que a coisa fique muito rica. E é o que a gente mais usa hoje, que é planejamento e execução. Aí a execução não dá nada certo, né? Porque tudo aquilo que você planejou vender, você acaba não... O que acontece? Acaba vendendo tudo errado, tudo ao contrário. Aí você vai lá para a planilha, vamos corrigir, peraí, o que eu deixei de vender, como é que eu vou fazer, vou baixar o preço, olha a concorrência, não sei o que, aí faz a segunda rodada. Então você vai o tempo todo jogando, operando, vendo a empresa acontecer e replanejando na planilha, que é a quarta geração, e daqui para frente vem muitas coisas novas pela frente. O legal desse slide... Não, eu ia falar, um aspecto importante nessa quarta geração é a conexão. Você pode botar esses computadores em rede, você começa a ter as informações de todos os grupos, computados, sim, analisados, comparados, mais não só cada um na própria mesa, né? É verdade, mas só que tem que a gente proposital. Você pode fazer isso sim, mas o que a gente faz? A gente prefere fazer o processo de vendas como um leilão aberto, onde cada mesa tem as suas bandeirinhas com as estratégias e o facilitador, ele é o cliente que vai comprando. Então, você apresenta a estratégia, publica e você monitora em tempo real e você vê quem está vendendo, quem é que está comprando. Então ele tem aquela sensação de, puxa vida, eu perdi para o concorrente, por quê? Porque ele botou o preço do produto dele 10% mais barato que o meu. Então na próxima rodada eu posso revisar porque na planilha. Então a gente com isso consegue ter essa vivência em tempo real, de perceber em tempo real por que eu estou perdendo, e monitorar a concorrência, que é uma coisa muito importante, né? Você tem que olhar o cliente, que você faz isso nos jogos através das pesquisas de mercado, você também tem que monitorar o que a concorrência está fazendo, e a concorrência geralmente é uma caixinha de surpresas, né? Meu pai dizia assim, um olho na missa, outro no padre, eu digo para todo gestor, um olho no cliente e outro no concorrente. Porque monitorar a concorrência é importantíssimo. Às vezes você está com um produto maravilhoso, você faz uma pesquisa e pensa, o seu produto é ótimo, mas aí o concorrente pega só. O legal desse slide é que assim, o que a gente pode analisar é que entretenimento e desenvolvimento, seja de gestão de equipe, gestão de cidade, competências, andam juntos na gamificação. Entretenimento e essa parte de gestão. E o que, por exemplo, o André e o Cris estão trazendo, eles são do universo de tecnologia. É toda essa formatação em cima de tecnologia altamente possível. E é altamente possível você fazer isso num tabuleiro de uma forma mais simples, com um custo muito menor, atendendo muitas vezes uma população que não tem acesso a um terminal de computador numa fábrica. A gente tem que pensar todos os elementos para o processo de desenvolvimento. Eu e a Gisele tivemos uma passagem que a gente levou uma coisa muito estruturada, um jogo muito legal para um cliente com um grande potencial, que já trabalha com isso. Quando o cliente viu toda aquela tecnologia, imediatamente a gente percebeu, né? Ele fez assim, não, eu quero, nesse momento, eu quero humanizar um pouco mais. A gente achou que ia ser exatamente o contrário, não era estratégico nosso. E aí, quando a gente se percebeu, a gente já tinha perdido aquela barca. Porque a gente levou uma coisa muito mais tecnológica, pensando que era a vibe dele, e ele disse, não, eu quero mais humanização, menos tecnologia nesse momento. A gente tem que estar muito sensível ao processo de gamificação, à necessidade, ao budget do cliente, mas também se ele está querendo mais humanização nesse processo, né? A gente está muito maquinal, né? A gente fica em cima desse celular o dia inteiro, né? Vai no banheiro, olha e-mail e tal. Tem que fazer um jogo todo tecnológico. Todo tecnológico, O uso do mínimo da tecnologia, tipo, que aconteceu com a gente, permitiu um jogo que antes só podia ser feito entre 40 e 50 pessoas, passou a 100 mil, não, mas 500, 600, porque era a questão de enviar um dado. Viabilizar, né? E as várias equipes e você tinha que digitar. A partir do que você achou uma forma de enviar isso sendo computador, você permitiu que esse jogo pudesse ser feito para 500 pessoas no lugar das 10 a 25. E a parte de gestão, que eu acho que é importante, né? Mesmo que você tenha um processo mais humanizado, gerar dados para que você possa trabalhar isso fora depois. Dá continuidade ao processo. Com certeza. Bom, eu vou passar rapidinho para passar por ele. Os simuladores de negócios, né? Isso aqui é um mind map, né? Um mapa mental. Eles têm como objetivo você conhecer a empresa, e uma das coisas que te dá essa visão sistêmica do negócio
e simular o impacto das decisões no resultado do negócio. Você toma a decisão certa, tem resultado positivo, você toma a decisão errada, tem resultado negativo. E aí, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de modelos de tabuleiro, onde você pode... Você quer passar um filminho para mostrar um pouquinho como é que funciona um jogo de tabuleiro aqui de uma indústria, né? Você vê aqui, nesses tabuleiros, você pode reparar que nós temos aqui as linhas de produção, você tem aqui as matérias-primas, as linhas de produção, processo de embalagem, e essas peças coloridas são os lotes de produtos que são entregues para o cliente. E na parte de baixo, você tem as moedinhas, que são os dinheiros, você tem as contas contábeis. Então, você tem a parte que é o fluxo de caixa, onde você vê a movimentação financeira, né? Tem uma planilha de custos aqui, desculpe. Tem uma planilha de custos. Acho que deu para a gente ver. Tem uma planilha de custos aqui do lado. Né? Não clica. Você tem uma planilha de custos aqui do lado, onde você analisa, e no final da rodada do ano, você conta essas moedinhas e você consegue montar os resultados financeiros usando uma simples maquininha de calcular de 4 operações de R$ 1,99. Então, você desmitifica essa questão dos conteúdos financeiros e toda pessoa passa a entender como é que se apura resultados numa empresa. Acho que a gente pode passar, Renzo. Bom, as metodologias, né, principais dos jogos são a indoor, presencial, que é a nossa competência. Você tem a indoor, que são os jogos que você faz à distância, você pode ter grupos em diferentes filiais, como você falou, através de rede, competindo ao mesmo tempo, em tempo real, e você tem as metodologias outdoor. E aí eu vou passar para o Renzo, ele vai falar um pouco das metodologias. Vou voar, hein, gente? Aqui eu vou trazer um pouco daquela parte mais prática, menos tecnológica dos treinamentos que a gente comentou, tá? Legal falar um pouco de metodologia, ciclo de aprendizagem vivencial, tudo que está por trás da experiência, seja gamificado ou simplesmente algo pontual. Eu tenho a aplicação da atividade, a própria vivência, o relato das pessoas, onde eles compartilham um aprendizado, uma reflexão, um processamento junto com a consultoria. Por que eu fiz a gamificação, né? Por que eu trabalhei gestão financeira? Por que eu trabalhei a própria liderança? Aqui é onde eu faço um processamento e aí é onde nós generalizamos, é como aplicar na prática. Então, por trás de um experiencial, eu tenho essa metodologia, uma metodologia um pouco mais moderna, que ela já é um pouco antiga, que é das 6 dimensões que transformam a educação em resultados para o negócio. Tá? Então, aqui eu tenho a parte de desenhar, né, onde a empresa define quais são as estratégias do ano, o que ela vai trabalhar, quais são os comportamentos, as competências que ela vai trabalhar com a equipe. Depois eu desenho, geralmente as consultorias são envolvidas nesse D2, tá? Eu desenho se vai ser algo tecnológico, gamificado, algo experiencial, presencial, quais são as ferramentas utilizadas, a gente entrega. Aí a parte da prática em si, seja um jogo pronto no computador, seja um experiencial no hotel. Participamos da parte de transferência, como isso será como nós daremos continuidade na empresa, tudo que foi vivenciado nessa entrega, envolve os gestores, o D5 é para você envolver os gestores e dar suporte para que isso tenha uma continuidade, aí você mensura no final. São essas duas metodologias que nós aplicamos muito na parte de experiencial em si, tá? Deixa eu só fazer Pode? uma rapidinho. Eu já tive algumas experiências em gamification e assim, uma das coisas que mais os presidentes me impressionavam é que a coisa não funciona, que não dá resultado, né? Assim como um treinamento outdoor, como tinha antigamente, como um treinamento presencial, como um jogo, qualquer coisa está na mesma panelona, né? No mesmo sopão. Ainda assim, os grandes líderes das empresas ainda enxergam assim. O que eu fiz com o benchmark, muitas empresas que eu consegui contatos, né? O que a gente via, que eu acho que isso é um ponto principal para todas as empresas aí, a questão é a seguinte, os RHs são péssimos no controle pós, né? Então assim, que KPIs, que dados de scorecard, que dashboard você tem, que é o teu D4, D5, D6. Então assim, estamos falando de gamification sim, mas eu acho que um grande fracasso dos RHs ou qualquer área que vende isso dentro das empresas é você efetivamente vender com os controles pós. E os controles dos KPIs são muito fracos nos RHs. Assim, eu tenho uma experiência assim, muito prática disso. Eu, graças a Deus, trabalhei em 2 grandes empresas que são muito fortes em controles de KPIs. Uma delas é a Adidas, né? A gente concorria muito literalmente com a Nike, da geração Y, gosta muito de game, tudo muito... uma geração mais inovadora, não quer nada muito tradicional, treinamento outdoor.
Mas, de fato, assim, como você mede? Então, por exemplo, eu tinha um KPI muito forte. Eu tinha um KPI que era contribution por headcount, net sales por headcount, margem por headcount, são todos os grandes KPIs de RH. Não tem KPI de quantas pessoas estão na liderança, quantas pessoas foram treinadas, qual é o meu turnover. Isso não é um KPI importante para a empresa, mas assim, quantos funcionários eu estou trazendo e retendo com as ferramentas que eu tenho, efetivamente estão trazendo, quantos milhões a mais no contribution, quantos milhões a mais no faturamento da empresa. Então, isso é muito importante, porque pelo gamification você consegue sim falar assim, ó, eu estou qualificando esse cara, ou esses líderes, alguma coisa, e esses caras vão trazer dentro dos processos da área comercial, logística, operations, IT, ou seja, 2% a mais de contribution no comercial, 1% a mais nas operações logísticas e X%. Assim. Se os RH não conseguirem entrar nesse nível de negócio, não vai. Vou ser muito sincera. Eu conversei com o presidente de setores de bem de consumo, automotiva, mercado de luxo, varejo. Assim, é um descrédito assim, muito grande por parte dos grandes líderes. E assim, são, por exemplo, quem faz online, né, eu já trabalhei com plataforma online também. Assim, é caro o negócio, não é bolinho. Então, para você justificar esse investimento, você tem que falar, pô, eu estou pagando 60 mil nessa ferramenta, mas eu vou trazer 5 milhões a mais no net sales no final do ano. Assim, entendeu? Então, assim, é um negócio que super vale a pena. Se a gente não qualificar, a gente vai ter um crescimento de 1 milhão no final do ano. Né? Você Então, trouxe a resposta de uma das perguntas que a gente tinha pensado, isso é que é uma das importante. principais. Então, assim, A grande não adianta pergunta, vender né? gamification dentro da empresa. Se você não vender o quanto você vai agregar no net sales, no contribution, só o sozinho quer saber de uma avaliação. Ponto final. E você disse uma coisa muito importante, que é o RH próximo, é a área próxima para fazer a manutenção disso. Entendeu? Porque o processo é super bacana, assim, dá resultado. Já trabalhei com tabuleiro, já trabalhei com ferramentas outdoors, assim, já trabalhei com plataforma online. Não. Obrigado. As plataformas online, algumas, né, já tem hoje na ativa nela a parte de gamification. Então não custa mais. É só uma questão de que eu desenvolvi um jogo de trilha, com avatar, os objetos, sim. A plataforma não. Então assim, sai o cara brincadeira. Vou seguir rápido, gente. Isso aqui a gente já falou da retenção de conteúdo. Aqui eu defendo um pouco a questão do experiencial, trazendo alguns elementos da gamificação que nós encontramos no experiencial. Personificação, regras, objetivo, pontos, recompensas, um pouco do que a gente já falou aqui. Então, no experiencial, isso eu posso falar na nossa empresa. A gente trabalha com enredo, então todas as nossas atividades eu tenho uma história, eu tenho uma teatralidade na coisa, então isso eu volto para a questão de personificação. A gente transforma as pessoas em colaboradores de uma fábrica de brinquedos, por exemplo. Tá? Regras, objetivos e pontos. Trago uma experiência que é a construção própria dos brinquedos. Eles são uma fábrica. Eles têm objetivos, construir não sei quantos brinquedos, 100 brinquedos. Eles é que vão ter que determinar quem faz o quê, quem monta, quem pinta, quem embala, quem cola. Isso tudo é definição da parte da equipe, a gente faz essa análise por trás. E o resultado disso, nós envolvemos aqui uma ação social, que é a entrega dos brinquedos para uma instituição. Então ele tem um objetivo e ele tem uma recompensa, que é a parte social da coisa. Um pouco dos elementos da gamificação dentro do experiencial, tá? Nossa equação, falando um pouco de mensuração, nossa equação é essa. É teoria mais prática igual a resultado. É assim que a gente entende. É um jeito irreverente de você aproximar, um jeito irreverente de você desenvolver pessoas, alinhando conteúdo e diversão, entretenimento e conteúdo. Essa é a pegada do experiencial um pouco. Volto para a gente caminhar para o final, é isso? Vamos caminhando para o final. Bom, quando a gente fala de treinamento de gestão de negócio, você sempre tem aquela apresentação das empresas, você tem o seguinte, sempre você tem a empresa baseada em 3 pilares. O administrativo financeiro, o marketing e vendas, que é a área comercial, e a produção e logística. Essas 3 áreas são as áreas, uma produz produtos, a outra vende, a outra dá o suporte. Né? E o que tem que acontecer? Essas 3 áreas trabalham harmonicamente, integradas, funcionam de uma forma coordenada na prática, gente? O que vocês acham? É uma guerra, né? E cada um defende o seu nicho. Quando chega na segunda-feira, perdeu uma venda, quem foi o culpado? Caça às bruxas. Então, uma das preocupações exatamente dos jogos estratégicos é você dar essa visão do todo e você mostrar para o cara de marketing e vendas que ele não pode vender nada mais do que a logística consegue entregar.
É explicar para o cara administrativo financeiro que ele precisa liberar dinheiro para investir em novas tecnologias para aumentar a produtividade e não ficar aplicando na taxa Selic lá nos papéis do governo. É explicar para o pessoal de produção e logística que ele não tem que ser um perfeccionista. Que é melhor entregar os lotes com algumas falhas, algumas coisas, mas entregar no prazo correto e depois, se tiver que devolver algum, você repõe. Senão você perde a venda. Então, na hora que você põe essa turma integrada, trabalhando em conjunto, tomando decisões como gestores do negócio, como presidentes da empresa, você começa a sincronizar e azeitar o relacionamento desses departamentos e aí a empresa começa a funcionar como uma orquestra afinada. Tá? As funções dos jogadores, rapidamente, né, nos business games estratégicos, eles têm que planejar, eles têm que corrigir rumos conforme as decisões, quando tomam decisões erradas, eles têm que monitorar a execução das atividades, eles têm que executar o que eles planejaram, eles têm que estabelecer metas, né, depois conferir, e finalmente desenvolver empreendedorismo, né, porque eles vão estar trabalhando como gestores do negócio, tomando decisões a nível corporativo. E aí, empreendedorismo, né? Como é que a gente acende essa lâmpada, né? Empreendedorismo é uma palavra que todo mundo fala, mas o que se subentende sobre empreendedorismo? Empreendedorismo implica em inovação. Inovação implica em fazer as coisas com menor custo, com menor tempo, com maior qualidade, fazer melhor que o esperado, encantar o cliente, surpreender o cliente, né? Essas são as coisas principais para você ser um empreendedor. Agora, para você capacitar uma pessoa a ter o espírito empreendedor, o que você precisa? Você precisa dar para essa pessoa uma visão global do negócio. Tem que sair